Olá, sejam bem-vindos ao Viva Mais. Todos os anos a gente coloca uma meta de trabalhar menos e descansar um pouco mais. E a viagem ela vem com essa proposta para relaxar a mente e aproveitar o momento. No programa de hoje a gente vai dar dicas para você se cuidar e se organizar antes da viagem e durante a viagem. Ainda vamos bater um papo com um apaixonado por essa prática que vai nos motivar a colocar o pé na estrada. Então, se acomode aí, pegue papel e caneta para anotar tudinho que o Viva Mais de hoje está começando. Para a gente viajar seguro, é bom a gente ir ao médico e buscar sempre uma informação. Por isso que eu convidei a doutora Renata Artiles, ela que é infectologista e vai me tirar algumas dúvidas da gente. Doutora, é fundamental uma visita ao médico antes da gente viajar, né? Oi, Cléo, com certeza, gente. A viagem tem tudo para ser maravilhosa, né? Então, a gente tem que se certificar de todos os detalhes para nada dar errado. Então, por mais estranho que pareça, uma visita ao seu médico um mês mais ou menos antes da viagem é muito importante. E conhecer o destino, saber para onde a gente vai e falar para o médico também, né? Para onde a gente vai, o que a gente espera nesse lugar, o que ele tem de dicas para passar para a gente também é importante. Então, gente, a gente tem que lembrar que os germes daqui do Brasil, a gente, querendo ou não, já tem uma imunidade cruzada, então a gente já não responde mais a uma infecção, uma segunda ou terceira infecção do mesmo germe da mesma maneira. A gente já tem uma imunidade conferida. Então, quando a gente sai do nosso país e entra em contato com germes de outros países, que a gente não tem a mínima imunidade, com certeza, quando essa infecção vem, é uma infecção mais importante. Quando a gente é infectado aqui no Brasil, a gente consegue medicamentos também com uma facilidade diferente da quando a gente viaja para o exterior, não é isso? Exatamente. Muitos princípios ativos de medicação que a gente tem aqui no Brasil, que a gente consegue comprar com facilidade na farmácia, a gente não tem no exterior. E os remédios também, né? As próprias drogas, como a dipirona, por exemplo, que não tem nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ficar de olho nisso para a gente conseguir montar uma farmacinha, né? Que é importante de ter, né? Para qualquer tipo de eventualidade enquanto a gente estiver viajando. Quando a gente viaja pelo Brasil, a farmacinha é tranquila, a gente ter aqueles medicamentos. E para o exterior, a gente pede sempre a indicação para o médico, levar sempre uma receita. Com certeza. A gente tem que lembrar que depois, quando a gente está numa viagem internacional, a gente vai passar pela vigilância sanitária. Então, os remédios que vão passar são os remédios da receita médica, né? Pacientes que têm algum problema de saúde, têm uma doença crônica, tomam remédios regulares, eles precisam levar essa medicação contadinha, né? E com a receita médica. E os remédios de sintomáticos que a gente precisa levar para qualquer tipo de situação também precisam dessas receitas, né? Sejam os antidiarreicos, os antitérmicos, né? Algum anti-inflamatório, analgésico, todos eles precisam constar na receita médica. E durante o voo, a gente tem que ter também alguns cuidados. E quais são eles? Então, gente, quando a gente está pensando em voos longos, a gente tem que prestar muita atenção na nossa movimentação durante o voo, né? A tendência é que a vontade, na verdade, é dormir o voo inteiro. Mas a gente tem que lembrar da trombose venosa profunda, por exemplo, né? Quem tem já alguma doença, né, que predispõe a essa trombose, a gente precisa de uma movimentação durante o voo. Se puder levantar, dar uma andadinha do lado para o outro. Meias de compressão também são muito bem-vindas. Uma hidratação vigorosa durante o voo. Evitar bebidas alcoólicas, Cléo. As pessoas bebem para tentar dar uma sedada, né? Tem gente que tem medo de avião, conseguir deixar uma viagem mais agradável, mas a gente também deprime o sistema nervoso central e diminui a movimentação. Então, acaba aumentando a chance de trombose venosa profunda. Bom, e quando essa pessoa já chega ao destino, ela também tem que tomar muitos cuidados na ingestão de alimentos e líquidos, né? Com certeza, gente. Algumas recomendações são muito importantes. Água, por exemplo, né? A gente vai ter que tentar tomar sempre uma água que esteja engarrafada, né? Uma água industrializada, água de fonte,
não é o ideal nunca, né? A gente consegue pegar muitas doenças, como gastroenterites, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Gelo, não, gente, gelo não a gente, na verdade, gelo em lugar nenhum, né? Quando a gente viaja em lugar nenhum. Gelo é dentro de casa. Outra coisa importante também, quando a gente não tem a oportunidade de tomar uma água engarrafada, a gente pode usar o hipoclorito, né, a 2,5%. Quem viaja, faz trilha, já está até acostumado. A gente coloca 2 gotinhas em 2 litros de água, espera uns 20 minutinhos e a água já está apta para beber. É importante em relação à alimentação também, a gente consumir alimentos que sejam fritos ou cozidos ou assados, evitar os alimentos crus, né? Outra coisa também, frutas, legumes que estejam com casca, tá? Se, por exemplo, Cleo, a banana tiver com a casca violada, descarta, né, gente? A gente tem que comer realmente quando ela está envolta, que a gente sabe que tá boa para você comer, tá boa para o uso. Para a gente pensar em viajar, é importante também que o nosso calendário básico, né, o nosso cartão com as vacinas do calendário básico estejam em dia. Até porque hepatite A, hepatite B, difteria, tétano, coqueluche, isso tem em qualquer lugar. Então, a gente precisa certificar que essas vacinas estejam em dia, né? A vacina do tétano, a gente tem que fazer de 10 em 10 anos, ninguém lembra, né, de fazer. Então, é a hora que a gente tem para lembrar desse tipo de situação. Outra coisa é a vacina da febre amarela, né? Que o país está passando por uma epidemia importante. Os holofotes dos outros países estão virados para o nosso. Então, a gente precisa vacinar para a febre amarela para sair do país, sim. Por exemplo, e também prestar atenção, gente, na dose da vacina, tá? A vacina fracionada que eles estão dando em contexto de epidemia não serve para o certificado internacional de vacinação. Interessante, muito importante a gente anotar essas dicas e saber de tudo isso. Em questão de safari, repelente, como que a gente faz para usar, para fazer alguns tipos de cuidados que a gente precisa ter para fazer esse tipo de viagem? Então, Cleo, na verdade, esses cuidados, por exemplo, do safari de outro país, o mesmo cuidado que a gente precisa ter quando for no Hotel Fazenda, aqui no Rio de Janeiro, quando for no Espírito Santo, quando for em Minas, quando for em São Paulo, né? Qualquer lugar que tenha mais planta, que tenha mais árvores, a gente tem que se certificar, porque a febre amarela está aí. Não só a febre amarela, mas a gente está em contexto de dengue também, zika, chikungunya, então a gente tem que tomar cuidado. E um dos mais importantes também, a dica fundamental é do repelente, gente. Priorizar repelentes de longa duração, que contenham DEET, né, DEET ou icaridina, que eles funcionam super bem, mesmo sendo caros, eles dão conta do recado. Normalmente, esses repelentes eles ficam umas 10 horas, assim, né, de acordo com o fabricante. Mas tem que lembrar que a gente está suando, aqui às vezes a gente vai e mergulha na cachoeira, mergulha no mar, e esse repelente deve ser reaplicado. Outra coisa importante também é que o mosquito ele pica na roupa, tá? Então, é importante a gente também impregnar a roupa com repelente. A gente coloca o repelente de uma distância, uma boa distância e impregna a roupa, né? Outra coisa, em relação a hotel, né? Quando a gente vai fazer um safari, vai para a África, vai para algum lugar, para o meio do mato mesmo, tentar priorizar hotel que tenha ar-condicionado. Por mais que a gente queira ficar próximo à natureza, ar-condicionado, tela de mosquito, gente, é muito importante. E se não tiver, pelo menos um mosquiteiro. Gente, estou assim, querendo anotar tudinho, repete tudo, porque eu estou com um bloquinho de notas, estou precisando. Mas muito obrigada pela sua participação aqui no Viva Mais, pelas suas dicas, são muito importantes, você é uma simpatia. Bom, Cléo, foi um prazer. Obrigada, gente. Bom, e a gente volta rapidinho depois do intervalo.